Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma Live Therapy. E o tema de hoje é 3 mentiras que você está se contando. Hoje nós vamos falar sobre algumas das razões pelas quais as pessoas permanecem em relacionamentos que não te fazem mal. Pode ser que você esteja falando essas mentiras para você mesmo agora mesmo. Pode ser que um desses sentimentos que a gente vai falar aqui hoje vão te tocar, vão realmente mexer com você, porque são pensamentos que podem passar na mente de qualquer pessoa, principalmente em se tratando de pessoas cristãs, principalmente em se tratando de pessoas empatas, né, que são pessoas que se colocam no lugar do outro, são pessoas que são bondosas, compassivas, perdoadoras, e pode ser que você seja uma delas. Se você caiu de paraquedas aqui, o meu nome é Lilian, eu sou terapeuta cristã, eu ajudo pessoas a sair de relacionamentos tóxicos, abusivos e perversos, a se recuperarem e a se curarem. E o tema de hoje, ele é muito sensível porque ele vai se tratar de algo que ninguém te fala. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Porque são pensamentos que passam a sua mente e que você não conta para ninguém. São coisas que você não verbaliza para ninguém. Então as pessoas não sabem o que está passando dentro de você. E a segunda razão pela qual provavelmente o que você vai ouvir aqui você não ouviu em lugar nenhum é porque as pessoas elas conhecem você pelo que elas veem. Então elas veem você numa casa, com uma família, de repente você frequenta uma comunidade religiosa, de repente você é uma pessoa que viaja, que tem fotos da família, tem redes sociais onde você coloca ali fotos de o que vocês estão fazendo, vídeos. Então, o que você está demonstrando no seu exterior, na vida como um todo, para quem te olha de fora, é uma vida confortável, uma vida boa. Outros dirão que é uma família, outros dirão que é algo abençoado, né? Então, o que as pessoas veem do lado de fora não necessariamente vai ser aquilo que está passando dentro de você. E eu vou um pouco além. Muitas das vezes não é a realidade do que você está vivendo. Então, se você quer, né, cavar aí um pouquinho aí sobre o que a gente está falando aqui, se você se viu no que eu estou falando aqui, eu convido a você a ficar aqui meia horinha com a gente para a gente poder falar um pouquinho sobre essas mentiras que você tem se contado. Antes de virar algo muito apontando o dedo para você, nossa, você vai falar do que eu estou fazendo errado, nossa, você vai falar das minhas fraquezas, nossa, você vai falar daquilo que eu estou escondendo. Eu quero que você entenda que esse ambiente que você está aqui, ele é seguro. Ele não tem preconceito, ele não tem julgamento e muito menos o que é certo, o que é errado. E eu falo isso de coração aberto, porque cada pessoa está em uma fase, cada pessoa tem um nível de consciência. Então aqui, onde eu estou falando aqui para várias pessoas que de repente nunca me viram, nunca ouviram falar em relacionamentos abusivos, nunca de repente se viu vivendo algo assim, quando é confrontada com as coisas que eu vou falar aqui hoje, de repente essa pessoa vai cair em si e vai falar, nossa, ela está dando nome àquilo que eu estou sentindo. Então o que eu estou sentindo realmente é algo realmente que acontece. Não é algo da minha cabeça, não é algo que eu estou inventando.
Relacionamentos abusivos acontecem em todos os lugares do mundo, em todas as classes sociais, em todos os tipos de conjuntos familiares que você pode imaginar. Então, se você está sentindo um coração apertado, você sentindo que você não é mais quem você era antes, se você está sentindo que de repente você fez até uma escolha errada nas relações, nas pessoas que você escolheu para ficar ao seu lado, saiba que você não está sozinha. E você não precisa passar por isso sozinha. Duas razões pelas quais eu vou te falar por que você precisa de alguém para te ajudar. A primeira delas é que quando você tem ajuda, quando você tem alguém que está te mostrando o norte, essa pessoa vai dar nome às suas emoções e aos seus sentimentos. A Adri já tá falando que é verdade, assim que a gente se sente. Nunca na minha vida imaginei que vivia assim. É doloroso. E tem mais uma coisa. Não tem... Relacionamento abusivo não escolhe casa, não escolhe bairro, não escolhe país. Acontece em todos os lugares. Acontece em todas as relações. Então não se sinta culpada. Mesmo porque a culpa não é sua. Segunda razão pela qual você precisa de ajuda nesta hora. O nosso corpo, nosso cérebro, especificamente falando, ele foi projetado para sobrevivência. O único intuito do seu cérebro, da sua mentalidade core, né, daquilo que te faz respirar, só quer que você sobreviva. O seu cérebro não vai te pedir para você sair dessa relação, porque é algo que você já se acostumou. E eu vou um pouquinho além, antes da gente entrar nas 3 mentiras que você está contando para você mesma sobre essa relação. Pode ser que você não tenha percebido, mas você não é mais quem você costumava ser. Você já percebeu, né, de repente algum comentário de alguém, ou então de repente você começa a fazer coisas que você não tinha o hábito de fazer, comentários que você não fazia, coisas que você de repente nunca se imaginou fazendo, você começa a perceber que você não é a mesma pessoa. Assim que eu estava sobrevivendo, quando eu vi o meu ex passava mal, crises de pânico e ansiedade. É um sinal bem profundo, bem complexo. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas com certeza é uma bandeira vermelha avisando que você está com uma pessoa que te faz mal. Então vamos lá, gente. A gente vai ficar mais ou menos uns 30 minutinhos aqui. Se você quiser aí pegar, né, um caderninho para você anotar, ou então se você quiser guardar no seu coração, né, coloca um fone de ouvido, vê se você consegue sentar num ambiente mais tranquilo para você ouvir o que eu tenho a dizer. Lilian, eu não consigo ficar agora aqui te assistindo por N razões, né? Por N razões. Essa live ela vai ficar salva lá no meu vermelhinho. Então, é o mesmo nome, é só você me procurar lá. E essa live, a partir de amanhã, ela fica lá salva. É só você procurar lá na pasta de Live Therapy. Live Therapy. Se não me engano, essa vai ser a 63, tá bom? O nome dela vai ser 3 mentiras que você conta a você mesma. Vamos lá, então? Estão preparadas? Apertem os cintos aí. Eu quero repetir algo que é para não, né, que não é para causar espanto ou até mesmo achando que eu estou falando para alguém específico. Mas o que eu vou falar aqui pode ser que te confronte. Pode ser que você ache que não é para você. Ou até mesmo você vai entrar num estado de negação. E isso é muito comum. Vai depender de qual o seu estado de consciência dentro dessa relação. Bom, eu vou começar a falar e aí vocês vão entender melhor do que eu estou falando, tá bom? Vamos lá, eu vou falar hoje sobre 3 mentiras que você está contando a você mesma sobre o seu relacionamento abusivo.
Lilian, o que é um relacionamento abusivo? Aquele que você não pode ser quem você é de verdade. Aquele que você precisa se automutilar, cortar coisas em você para caber no mundo dessa pessoa. Você não pode mais rir das piadas que você ria. Você não pode mais falar no tom de voz que você falava. Você não pode vestir as roupas que você gosta. Você não pode mais fazer críticas ou até mesmo falar sobre a sua própria opinião sobre determinados assuntos, porque você tem medo de ser confrontada, você tem medo de ser humilhada até mesmo. E existem outras coisas mais. Eu estou falando aqui só do início, da nata. Eu estou falando aqui das primeiras sensações de quando você está com alguém que está te anulando. Por que eu não posso ficar nessa relação? De repente você está se perguntando isso. Já já a gente vai entrar nas 3 mentiras. Ninguém nem nada justifica você perder de você mesma. Não existe justificativa nenhuma para você anular a você mesma em troca de uma outra pessoa. Não existe ninguém que você deve carregar nas suas costas, porque seria uma responsabilidade sua. Você não é mãe dessa pessoa, você não é salvadora, e muito menos alguém vai mudar só porque você pediu. Então eu já inicio aí já com algumas verdades que de repente você precisava ouvir. Lilian, por que ninguém fala isso comigo? Porque as pessoas acreditam no que veem nas redes sociais. As pessoas acreditam nas fotos de férias que você tem lá no rack da sua casa, que você colocou lá no quadro, na parede da sua casa. As pessoas, elas compram essa ideia que o que você vive é uma família. Não estou falando isso para machucar, muito menos para te julgar, mas é para te confrontar com o que é verdade e o que é de fachada. Será que você está vivendo uma família de fachada? Será que o que você está sustentando, só você que está carregando peso? Vamos lá, então. 3 mentiras que você está se contando para você mesma sobre esse relacionamento. Primeira delas, vamos lá? Então, a primeira mentira que eu quero que você preste muita atenção. Se for com você, se é o seu caso, reflita, pense, né? Faça aí a digestão aí do que a gente vai falar aqui agora, porque não tem coisa pior do que você mentir para você mesma. Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. A partir do momento que eu te falar a verdade aqui, não tem como você voltar atrás. Então, a partir do momento que eu te falar que algo... Boa noite, seja bem-vindo, Ivani. A partir do momento que eu te falar algo aqui que você vai começar a enxergar, que é exatamente do nível de consciência que a gente está falando aqui agora, não tem como você mais deixar de ver. E por que isso é tão importante no estágio que você está, seja aonde quer que você esteja, seja em qual nível de consciência que você esteja. Você nunca me viu aqui, ou então você já assiste os vídeos, você já tem consciência que você está com uma pessoa que não faz bem. Boa noite, sejam muito bem-vindas, boa noite. Você já tem consciência disso, independente do estágio que você está. De repente, ninguém te falou o que eu vou te falar aqui. Vamos lá, então. Primeira mentira que você está contando para você mesma.
Vamos lá? Ele vai mudar. Tem alguém que acredita nessa mentira? Coloca aqui eu. Coloca aqui eu. Ele vai mudar. Alguém acredita nisso? Coloca eu aqui. Você acredita que essa pessoa vai mudar? Não vou julgar. Não vou falar que você está errada. E muito menos eu vou te desvalidar aqui. Mas eu quero te apresentar algumas justificativas pelo que eu estou afirmando. Afinal de contas, fui eu que joguei aí a semente, né, da dúvida. Fui eu que joguei. Tem gente que tá falando eu não. Ele vai mudar. Já que eu joguei a semente da dúvida aí, né, eu que joguei a semente aí do afirmando para você que isso é uma mentira, eu vou justificar. Então eu quero que você preste muita atenção na justificativa. A primeira delas é que ninguém muda por ninguém. Você conheceu uma pessoa. O Américo tá falando que não, acredita que não vai mudar. A Maria tá falando que não, que também não, que não muda, que pau que nasce torto morre torto, é mentira. Ok, verdade, eu concordo, tá? E olha que eu creio em Deus, eu creio em milagres, mas essas pessoas não mudam. Lilian, eu quero uma referência, né? De repente você é uma pessoa cristã, você quer uma referência. Romanos 1, 28 e 29. Romanos 28, 1, 28 e 29. Né? Lá fala por que essas pessoas não mudam. Mas vamos voltar lá para a primeira mentira. Ninguém muda por ninguém. Caso ninguém nunca tenha te falado isso, deixa eu te falar isso. Independente da sua idade, da sua crença, independente da sua formação familiar, independente do que você acredita, ninguém muda por ninguém. Vamos aprofundar um pouquinho nisso aí? Porque é uma parte muito sensível de nós empatas. Porque nós empatas somos pessoas o quê? Que acreditamos no bem, acreditamos na mudança, acreditamos que nós podemos mudar as pessoas. É ou não é? Nós empatas temos isso dentro de nós, que a gente consegue, que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que tentar até dar certo. Não que eu esteja falando coisas aqui que são inverdades, mas lembra que o que eu estou falando, o assunto que eu estou falando aqui é sobre lobos. Lilian, quem são os lobos? São aqueles que Jesus falou em Mateus 10,16, que seriam enviados aqui para a terra. Por isso que a gente tinha que ser o quê? Prudente. Você quer um outro versículo aqui que falam sobre lobos? Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, Jesus Cristo falando, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, se você é uma pessoa que está contando essa primeira mentira para você mesma, lembre-se que além de ninguém mudar por ninguém, é bíblico. Existem pessoas que seriam enviadas justamente para abocanharem as presas. E quem são as presas? Nós, ovelhas. Então vamos lá, vamos montar um cenário aqui. Você conheceu essa pessoa. Essa pessoa, no primeiro mês, eram flores, presentes, passeios. É ou não é? Viagens, convites. De repente, essa pessoa, no primeiro mês, já falou o quê? Eu te amo.
Eu quero morar com você. Faz planos. Por que pessoas Não, eu ia falar uma coisa, eu vou falar outra. Por que pessoas manipuladoras fazem isso? Por que essa rapidez? Por que fazer tudo isso tão intenso? Porque são pessoas que estão o quê? Aprisionadas dentro delas até te convencerem que são boas. Até te convencerem que elas são o quê? A sua cara metade. Tem gente que fala assim, não fala? Apesar que isso não é verdade, mas fica para um outro vídeo, essa questão de metade da laranja. Os primeiros encontros são intensos, cheio de promessas, cheio de quê? De flores, cheio de boas intenções. E aí o que o lobo faz? Eu não posso mostrar quem eu sou. E aí o que o empata faz? Vê se você está se vendo no que eu vou falar aqui agora. O que nós empatas fazemos quando essa pessoa faz algo que você não aceita? O que você faz? Não fala assim não, porque Deus não gosta. Olha, não come de boca, como é que é? Não fica falando com a boca cheia, que é feio. Óbvio que aqui eu estou falando coisas simples, mas de repente você repreende essa pessoa, fala assim, olha, eu não gosto que faz assim comigo, eu não gosto que fala assim comigo. E aí o que você está fazendo? Você fica moldando essa pessoa de acordo com o quê? O seu gosto. E aí o que isso é? O que isso serve para o lobo? Vou fazer tudo de acordo com o que essa pessoa gosta. Afinal de contas, eu quero conquistar essa pessoa. Existe algo dentro dessa pessoa que eu quero. Então eu vou me portar de acordo com os moldes que essa pessoa está me ensinando. Eu estou lendo aqui os comentários, viu, gente? Mas é só para eu não perder aqui o fio da meada. E aí o que acontece? Essa pessoa finge que é o quê? Uma ovelha, que também é dócil, que também é a sua cara metade. E aí, quando você não deixa essa pessoa ser quem é de verdade, e nós empatas, nós somos experts nisso, porque nós somos pessoas o quê? Que a gente quer ajudar. Muitas das vezes você ajuda sem ninguém nem te pedir. Você quer que aquela pessoa tenha aquele molde, que a pessoa tenha aquele perfil, e você naquela ânsia, né, daquela pessoa ser quem você quer que essa pessoa seja, essa pessoa fica lá encruscada, fica ali. E aí o que acontece? Passa aquele primeiro mês, o que acontece? A carruagem vira o quê? A carruagem vira abóbora. Os cavalos viram os ratos, não é? Por quê? Porque ninguém muda por ninguém. E aí o tempo passa, porque aí o que acontece? Você já namorou, já noivou, já casou, já teve filho, aí passou 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. E aí qual é a desculpa que você tá dando? A gente tá só na primeira aqui, hein? Ele vai mudar. Ele vai mudar. Vai mudar porque você acha que você consegue mudar? Vai mudar porque você fica naquela crença que se você for uma pessoa perfeita, essa pessoa vai ser obrigada a ser perfeita também. E aí, se a gente vai lá em Isaías 26:10, o que o profeta Isaías fala? Mas nem na terra de retidão, quer dizer, mas nem se você for a pessoa mais correta do mundo, essa pessoa vai se atentar ao que é correto. Porque simplesmente é uma pessoa que não aceita a majestade divina. E aí você fica naquela ânsia. Essa pessoa vai mudar. O próprio profeta fala, nem em terra de retidão. Lília, onde está esse texto? Isaías 26:10. Isaías 26:10. Nem em terra de retidão essas pessoas aceitam a majestade do Criador. Vocês servem
há dois senhores diferentes. Você serve a Deus e essa pessoa serve ao Deus da mentira, que nem precisa falar quem é aqui, né? Lília, por que você afirma isso com tanta firmeza? Por que você está fazendo essa afirmação com tanta força? Porque são pessoas que mentem o tempo todo. Nem era nesse assunto que eu ia entrar, mas já que eu já falei sobre servir dois senhores, eu preciso falar disso. Porque de repente você está contando essa mentira para você mesma. Mas essa pessoa vai para a igreja. Mas essa pessoa é pastor, é obreiro, é diácono, é missionário, é padre, não sei. Não sei qual que é o nome do líder religioso aí da comunidade que você frequenta, ao qual você é devoto. Mas o fulano, ele serve a Deus. Nem em terra de retidão, pode ser a pessoa mais correta, você não vai conseguir fazer com que essa pessoa mude. Essa pessoa não vai mudar porque você quer. Minha ex-narcisista mente o tempo todo. Essas pessoas não conseguem ficar um dia sem mentir, sem enganar, sem corromper. São pessoas, inclusive, que mentem para si próprias. Mas é um assunto para uma outra aula. Então vamos lá. Você está contando essa mentira até hoje para você. Ele vai mudar. Ele não vai mudar. Só vai piorar. Só vai terminar o que começou. Nossa, Lilian, do que você está falando? Sugar tudo que puder de você. Não tem como eu falar em outras palavras. Não tem como eu colocar uma cobertura doce em cima e falar: ai, fica tranquila porque vai mudar. Ah, faz assim porque muda. Ah, é só fase. Não posso, senão eu estaria contando uma mentira para você. E isso não faz parte do meu perfil. Não faz parte de quem eu sou. Muito pelo contrário. Aqui eu só falo a verdade. E aí, não muda, é verdade. Não adianta. E aí, você fica achando que é sua responsabilidade, não é? Porque nós empatas temos um pouco disso, né? Ai, eu preciso mudar essa pessoa. Ai, eu vou fazer de tudo para que essa pessoa se converta, transforme. Ninguém muda por ninguém. Ninguém muda por ninguém, infelizmente. Senão seria simples, né? Você ia lá, você faria um voto, faria uma... Hoje vai ser a semana que eu vou ser a perfeita. O que ia acontecer? Essa pessoa vai mudar. Seria simples. Porque é o que você já faz. Você já tentou de tudo. Você já tentou de tudo. Vamos para a segunda mentira? Boa noite, como vai, Joel? Vamos lá para a segunda mentira que você conta para você mesma. Qual que é a segunda mentira que você está contando e que de repente você até mesmo até desacreditou? Segunda mentira. Essa dói. Essa dói. Essa dói porque ela é silenciosa. Não tenho mais força, sim. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém. Essa que é a verdade. Não está dentro. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Quem muda, quem convence, quem transforma é o Espírito Santo. E aí, você... Presta atenção nisso. E aí eu já vou para o segundo. O segundo, ele é bem profundo. Tô dando uma respirada aqui para a gente poder falar do segundo. Veja bem, você fica querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Boa noite, Mari. Seja bem-vinda. É ou não é?
Por essa você não esperava, né? Você quer tomar o lugar do Espírito Santo, convencer, mudar, fazer com que essa pessoa tenha outra opinião. Isso não é jogar a toalha. Não é jogar a toalha. Eu joguei a toalha, perdi a guerra. Não. Você não perdeu nada e muito menos você desistiu. Sabe o que aconteceu com você? Posso ser bem honesta e franca? Eu acredito que a gente está aqui num ambiente seguro. Você escolheu paz. Escolha paz. Você escolheu paz. Não, não se convertem genuinamente. Não, não. Na verdade, não existe conversão genuína ou não. Ou você converte ou você não se converte. Concorda comigo? Ou você converte ou você não converte. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não, sim, sim, não, não. Não é verdade? Você não desistiu, você não jogou a toalha, você não é fraco e muito menos você deixou para trás algo. Você escolheu paz. E quem escolhe paz entende que estava dentro de um lugar onde não tinha como servir a Deus de todo o coração. Não tinha. Não tinha. É um livramento. Que bom, que bom. Quem tá falando aqui que tá primeira vez, quem, né, tá assistindo a live aqui pela primeira vez, me siga, porque aí todas as quintas a gente tem live e aí você recebe lá que eu estou ao vivo, tá bom? Então, me siga, tá? Eu convido você a me seguir. Eu entreguei nas mãos de Deus. Tem mais alguém que é a primeira vez? Quem mais? Eu, isso. Então, se é a primeira vez, clica aqui na minha foto aqui, eu até mudei a foto, vocês gostaram? Mudei a foto. Segue, porque aí toda quinta-feira, que bom, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, quem são a primeira vez, me segue, gente, porque senão, de repente, você nem vai lembrar do meu nome mais, nem vai saber como é que vai encontrar as lives. Todas as quintas-feiras estamos aqui, Lilian, eu não consigo assistir a sua live ao vivo, porque tem pessoas em casa, porque eu tenho os meus compromissos, porque eu sei que é um assunto que o ideal é que você ouça sozinho, ali num lugar mais seguro, um lugar onde você possa refletir mais. Assista as gravações lá no Vermelhinho. Assista as gravações lá, tá bom? Amanhã sobe a gravação. Hoje eu faço aqui, amanhã ela sobe, tá bom? Ela vai se chamar Live Therapy 3 Mentiras. Procura lá. Eu acho que vai ser a 63. Eu acho que a gente tá na Live Therapy 63. Quem tá falando eu, me siga. Lilian, eu quero dar um testemunho, eu quero falar aqui de algo que aconteceu, de um livramento que eu tive nessa questão de relacionamento. Me manda um e-mail, escolhapaz@gmail.com. Me manda um e-mail, tá bom? Que eu leio aqui sem falar o seu nome, claro, tá bom? E aí, você quer tomar o lugar de Deus. Não tem como eu falar de uma forma sem te confrontar. Porque o que você está fazendo é uma afronta. A Deinha tá falando que ela escolheu paz também. Não tem como eu falar para vocês sobre mudança, sobre você querer tomar o lugar do Espírito Santo sem te confrontar, porque você já está afrontando o Espírito Santo. Você já pensou nisso? E aí você fica obrigando aquela pessoa a fazer algo que você quer, que você acredita que seja correto. Não estou falando que não é correto. O que eu estou falando é que existem situações, existem decisões no coração humano que não é você que decide por essa pessoa. A salvação, ela é individual. A salvação, ela é única, exclusiva, desenhada para cada um de nós.
compete a você, o seu papel é o quê? Qual que é o meu papel, Lilian? Ser luz, ser sal, brilhar, mostrar. Concordo plenamente, Valentina, é verdade. O seu papel é esse. Mas se a pessoa não quer, o próprio Jesus fala isso, não fala? Quando os discípulos vão para aquelas cidades vizinhas ali da Galileia, quando ele começa a expandir ali o evangelho, o que ele mesmo falava. Você entrou, se eles não te receberam bem, se são pessoas que não receberam bem o que você tem, o que você traz ali, a mensagem que você traz ali, o que Jesus falava, gente? Ó, bate a sandália dos seus pés e segue em frente. Segue em frente. Ah, Lilian, nós já vamos pro segundo, viu? Eu tô dando uma respirada aqui, porque o segundo é bem forte. O segundo, ele pode ser que mexa bem no profundo, então eu tô dando uma respirada aqui. Vamos lá que a gente vai conseguir. São 3. E aí, o próprio Jesus fala o que para os discípulos? Limpa suas sandálias, bate as sandálias e ó, segue o seu caminho. Ah não, Lilian, peraí que agora você exagerou. Eu tenho uma aliança com essa pessoa. Eu casei. Posso falar? É verdade, amadinha. A gente cansa. Tem um dia que a gente dá um basta, né? Lilian, sou casada com essa pessoa, tenho uma aliança com essa pessoa, é até a morte, é até a doença na fraqueza, é tudo. Eu tenho uma aliança com essa pessoa, eu não posso fazer isso. Posso falar a verdade? Posso mesmo? Vocês estão preparadas? Preparados? Onde existe mentira, traição, briga, constrangimento, desarmonia, infidelidade, onde existe repúdio, não existe mais aliança. E aí, o que você está querendo? Não, eu tenho uma aliança com essa pessoa. Vou falar mais baixinho. Eu esqueci de colocar o microfone aqui, vou falar mais perto do celular, para não falar muito alto. A aliança já foi quebrada há muito tempo. Você está presa em algo que não existe mais. Lilian, Deus odeia o divórcio, é verdade. Na verdade, ele odeia o repúdio. Ele odeia quando as pessoas abandonam seus relacionamentos. Realmente ele odeia isso de verdade. E foi exatamente para casos assim que ele autorizou Moisés a dar a carta de divórcio. Você sabia disso? Dá uma olhada lá em Deuteronômio 24. Onde a mulher repudiada, ela é autorizada a casar com uma outra pessoa porque o seu marido foi embora e deixou ela sem suprimentos. Então, se você também está contando essa mentira para você, que Deus odeia isso, odeia aquilo outro, deixa eu te falar uma coisa. Não existe mais aliança entre vocês. Não existe aliança de um lado só. O que foi lá no profeta Jeremias? Estou me recordando aqui, o Espírito Santo está me fazendo lembrar. O que foi que o profeta Jeremias falou? Se não me engano, foi em Isaías, profeta Isaías. O que o profeta Isaías fala? Que o próprio Deus, o que Deus falou quando o povo começou a idolatrar outros deuses, casar com pessoas de outros povos que até então não era autorizado? O que o próprio Deus falou? Eu me divorcio do povo de Deus. Ué, mas Deus não odeia o divórcio? Ele odeia o repúdio. Isso é bem verdade. Mas ele mesmo precisou se desvincular do povo. Tamanha era a traição que o povo estava cometendo. Não era o assunto que eu ia falar,
Mas de repente alguém estava precisando ouvir isso. Não existe mais aliança. Eu também sou mãe, Fátima, eu também sou mãe. Não existe mais por que você honrar algo que não existe mais. Não existe meia aliança. Existe? Existe meia aliança? Meia? A outra quebrada? Não existe. Não existe meia aliança. Então, se você é uma pessoa que estava carregando, e não deixa de ser uma mentira, né? Nem tá na minha lista aqui, porque o que eu ia falar é algo um pouco diferente. É uma mentira que você está se contando. E aí vão 10, 20, 30 anos. Essa pessoa vai mudar. Eu tenho uma aliança com essa pessoa. Eu tenho uma história com essa pessoa. Tem gente que me fala isso. Eu até gravei um vídeo sobre isso. 11 anos, veja bem. Eu tenho uma história com essa pessoa. A sua história é uma história que Deus tem orgulho de contar? 20 anos. Deus tem orgulho de contar a sua história? Até apelidei ele de mentiroso. Eu tenho uma história com essa pessoa. Lilian, eu tenho uma aliança, eu tenho uma história, eu tenho um compromisso, eu tenho uma vida com essa pessoa. Vem cá, me conta uma coisa aqui. Deus tem prazer em contar a sua história? Todos esses anos? Não. Quais foram os frutos, né? Deus, ele fala muito conosco através de árvore, não é? Quais são os frutos do seu relacionamento? Quais são os frutos? Porque, de repente, você pode me confrontar e eu aceito isso. Eu aceito. Lilian, Deus restaura alianças. Concordo. Tanto que ele restaurou a sorte de Sião. Ele não restaurou a sorte de Sião e ficaram como quem sonha, um povo que traiu, que enganou, que foi corrompido, um povo idólatra, ele, só um pouquinho, gente, tem um inseto aqui na minha cortina, peraí. Sai pra lá. Desculpa, gente, eu moro perto de uma mata aqui, aí sempre aparecem uns insetos diferentes aqui. Quais são os frutos? Não estou querendo saber de quantos anos. Você não precisa expor para mim aqui quantos anos. Quero saber os frutos. Porque Deus, ele restaura, sim, alianças. Os frutos são os filhos. A Adri tá falando. Nunca me casei, irmã. Tenho experiência. Só tá falando dos frutos. Aí eu quero saber demais. Qual é a história que os frutos estão assistindo? Se você está me falando que os frutos são os filhos. É uma história de... Eles têm orgulho para contar? Deus teria orgulho em contar a sua história? Me siga, Valentina, me siga. Primeiro namorado, me siga, me siga. Só isso que eu te falo. Me siga. Você tá no ponto de aprender tudo para não fazer nada errado depois. Tá no ponto. E aí, quais são os frutos? Foram frutos? Amor, alegria, paz. Quais são os frutos do Espírito, gente? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você via tudo isso na sua casa? Ou você via os frutos da carne? Destruição, traição, mentiras. Esses são os frutos que você quer que Deus restaure a aliança? Era uma história que tinha esses frutos? Repúdio, mentira,
Vocês estão entendendo que não são só 3 mentiras que a gente se conta? Não são apenas 3 mentiras, existem outras mentiras também que ao longo do relacionamento você vai se contando. Deus restaura. Só que o que você está pedindo para restaurar é algo que vale a pena? Vamos lá para a segunda mentira? Segunda mentira. Não é tão ruim assim. Lilian, eu já me acostumei. Boa noite, Jussi. Tudo bem, minha amada? Não é tão ruim assim. Você já se acostumou. Ah, mas a minha geladeira está cheia. Não tem gente que fala isso? Ah, mas ele não me bate. Ah, ele é um ótimo pai. Não tem gente que fala isso? Uma das piores mentiras que você se conta é que mesmo você vendo, percebendo que você não é mais quem você era, mesmo assim você acredita que está vivendo algo bom. Não estou te invalidando. Eu só estou te avisando que eu já estive no seu lugar. E eu sei o que acontece depois. São migalhas, a Edith está falando. Não tem como, né, amadinha? Não tem como. Não tem como viver ao lado dessas pessoas. Não tem. De forma saudável? Não tem. Tem que ter muito, muito antidepressivo. Tem que ter muito, muito óleo de peroba, não é? Porque essas pessoas fazem a gente passar vergonha, não é verdade? Nunca me deu prioridade. E nem vai dar. Principalmente se for alguém que tem um transtorno de personalidade. Nem vou entrar nesse assunto hoje, tá? Nesse assunto eu não vou entrar hoje, não. E aí, o que acontece? Você fica contando essa mentira para você mesma. Ah, nem é tão ruim assim. Eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas companhias aqui, tenho as minhas vizinhas, eu moro num lugar bom, eu tenho esse conforto. E aí você está perdendo você de você mesma. Sua identidade, sua essência. Foram muitas traições, vivo com ele, mas não amo mais. Eu sinto muito. Traições, ser traída é uma das maiores dores que o ser humano pode enfrentar. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você fica contando essa mentira, não fica? Ah, nem é tão ruim assim. Pelo menos essa pessoa não faz isso. E aí você não sabe nem quem você é mais. Fica tentando justificar. E isso não é culpa sua, porque o nosso cérebro é assim. Lembra que eu falei no início da live que o nosso cérebro é assim? Só quer respirar? E aí fica criando desculpas para você não sair do lugar? Levada pelo vento, pois é. Viu pular fora assim que tiver uma chance. Estou me preparando. Isso mesmo, amadinha. Tô torcendo por você aqui, viu? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Primeiro, a Jussi já entendeu que quando a gente escolhe paz, a gente precisa primeiro fazer o quê? Blindar a mente. Não vou me aproximar de blindagem hoje, não, mas ela escolheu paz. E quem escolhe paz não precisa sair necessariamente de onde está de um dia para o outro. É um processo.
Lembra do que eu estava falando sobre níveis de consciência? Aos poucos você vai entendendo o que está acontecendo. E aí você vai montando uma estratégia, porque cada um tem um momento, cada um tem uma condição, cada um tem ali disponível opções para poder seguir. Então não é algo que você faz, você dorme, acorda e vai embora. Não. Tem um processo. Existe a blindagem emocional. Se você não tiver blindada, se você não tiver com o seu emocional equilibrado, você vai tomar decisões pelo ímpeto, pelo impulso. E aí o que acontece? Volta de novo com a pessoa. Eu não vi isso acontecer 2, 3, 10, 15 vezes, não. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Porque uma pessoa decidiu, só que não foi da maneira certa. Você decidiu, só que você fez tudo atropelado. Você fez tudo no ímpeto sabe, do impulso. Você teve impulso e aí você foi. E aí agora, o que eu vou fazer? Aí a pessoa vem, fala no seu ouvido, fala que vai mudar, começa com migalhas de atenção, começa a fazer promessas vazias, começa a falar que vai ser como era antes, e eu já falei para vocês que isso não tem como acontecer, porque o que aconteceu antes foi uma mentira. E aí o que acontece? Volta de novo. Me humilhei, pedi até ontem para ele voltar, amo ele, mas ele é mentiroso. Amadinha, o que você sente por essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos amor. Menos amor. Eu tenho um e-book no link da bio que fala sobre isso. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso. Ele se chama Não Era Amor. Vai explicar com detalhes exatamente qual o sentimento que vocês têm por essa pessoa. Eu escolhi paz, me preparei. Hoje eu vou dar entrada no divórcio. Eu fiquei 3 anos me preparando. Parabéns pela sua coragem. Existe um preparo, existe uma estratégia, existe algo que se chama processo. Não é algo que você toma com o impulso de apenas se separar fisicamente. Não, existem outras coisas, porque existem amarras invisíveis, né? Eclesiastes, o rei Salomão, ele falava sobre isso, que são aquelas amarras invisíveis, aquelas algemas que para nós profissionais da área da saúde mental, a gente chama isso de dependência emocional, mas a palavra já falava sobre isso. São algemas, são grilhões, são correntes que estão te aprisionando essa pessoa. E aí, presta atenção, é um processo. E aí é um processo. Não adianta você tomar uma decisão apenas pegando as malas e indo embora. Não, calma, calma. Para você tomar uma decisão assertiva, a sua mente tem que estar sã. Você tem que estar liberta dessa dependência. Você tem que estar liberta disso que você acha que é amor. E aí sim você vai passar por um processo. Existe sim como você não permitir que essa pessoa mexa mais com o seu emocional, mesmo você estando ainda nessa relação. Existe como você blindar a sua mente. É um processo. Vai dar certo. O mais difícil já passou. O mais difícil é você assumir que tem alguma coisa estranha acontecendo. O mais difícil é você falar, admitir que você perdeu de você mesma. Isso é o mais difícil. E é um salto gigante quando você realmente assume que você se perdeu em algum processo, em algum lugar ali e que você foi deixando ir conforme o vai da valsa. Não é assim que os antigos falavam? Você foi deixando ir conforme vai da valsa, e aí vão passando os anos, e aí vão vindo os filhos, e aí vão vindo as coisas, e aí o que acontece? Vai ficando mais difícil.
vai ficando mais difícil. Leon Basta, estou ainda em casa, mas me preparando para ir embora. 3 filhos, você consegue. Blinde a sua mente. Não permita que essa pessoa conte mais mentiras para você e você acredite. Quais são as mentiras? Já já a gente vai pro terceiro, tá? Já já a gente vai pro terceiro. Quais são as mentiras que essa pessoa vai te contar? Olha, eu vou fazer terapia. Eles não falam isso, gente? Realmente é assim mesmo, eu fui embora e voltei. Sim, sim, exatamente. Libertar o coração, guardar dinheiro. Isso mesmo, Jussi. Parabéns pela sua coragem, viu? Você é um exemplo, viu, minha amada? É muito doloroso, é um processo doloroso, precisa preparar mesmo. Sim, claro que sim. Não só fisicamente, materialmente falando, né? Igual a Amadinha falou ali sobre dinheiro, sobre suprimentos, mas emocionalmente também. Se você não estiver firme emocionalmente, você volta. Se você não estiver blindado emocionalmente, você volta com essa pessoa. Então fica atento ao que eu estou falando aqui. Fica atento aqui. E aí, o que que acontece? É um tampão, cai o tampão dos olhos. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Minha mãe falou isso. Estava vivendo num casamento só. Pois é, exatamente. Tá travando? Voltou aí, gente? Voltou? Tá travando? Coloca um ok aí pra mim, se tiver tudo bem. Coloque um ok. Tá travando, gente? Sim, Thalita, sim, minha amada. E semana que vem vai começar a ser de manhã. Quer dizer, vai ter essa noite, mas eu vou tentar fazer de manhã também. Por conta das férias escolares, e agora vai ser toda quinta-feira, tá bom? Toda quinta-feira. Eu ia falar algo, porque a Amadinha falou ali que ela tá se preparando. Blinde a sua mente. Ah, das mentiras. Lembrei. Quais mentiras que essa pessoa vai te contar? Quais são as mentiras que essa pessoa vai te contar? E aí a gente já vai pra terceira, tá? A gente já vai pra terceira, mas antes deixa eu te falar o que essa pessoa vai te falar. Vou fazer terapia. Uma das mentiras. Boa noite, tudo bom, Duraci? Peraí, gente. Tá bom. Deixa ele aí, tá bom? Quais são as mentiras que essa pessoa vai te contar? Vai ser como era antes. Gente, essa daqui, ela é campeã, né? Essa aqui é campeã. Não, a gente vai viajar. Olha, eu vou ser como eu era antes. Eu vou voltar a dar flores, eu vou voltar a te dar presentes, eu vou voltar a te levar naqueles lugares que você gostava. Essa é a campeã, não é? Fala a verdade. Não tem como ser como era antes, amadinhos e amadinhas. Não tem como. Porque o que você viveu antes foi uma mentira. Lembra do que eu estava falando da primeira fase? Que aí a pessoa vai, te convence, leva para os lugares bacanas, te dá presentes. Não tem como voltar atrás, porque aquela pessoa do início da relação, ao qual essa pessoa está falando que vai ser, não existiu. Foi um teatro. É o love bombing. Exatamente, Edilce. Exatamente, é o love bombing. E aí, sabe o que acontece? Tenho ouvido tudo isso, a Maria falando aqui, ó. Tenho ouvido tudo isso. Para vocês verem que realmente vão. Gente, é um manual. Parece que um copia o outro, né? Não parece que um copia o outro para fazer? É um manual. É tudo igual. Vai ser como era antes. Vou fazer terapia. Qual a outra mentira que essas pessoas contam? Tudo para ver você de volta. Ó, vou fazer tudo que você me pedir. E aí, quando você reata, quando você volta, quando você fala, tá bom, vou te dar uma segunda chance, o que acontece? Volta tudo de novo. Era só para te iludir, te seduzir, te convencer. E aí, o ciclo começa todo de novo.
enganos, mentiras, brigas, traições. Muito frustradas, amadinha, muito frustradas. Porque nós pessoas empatas, nós ovelhas, nós temos uma característica de dar segundas chances, não é verdade? A gente não tem isso dentro da gente? Ah, vou dar uma chance para essa pessoa, afinal de contas, todo mundo merece uma segunda chance. Não tem um negócio assim? Não tem? Volta pior, essa que é a verdade, muito pior. E sabe por que que é muito pior? Porque já conhece as suas falhas, as suas aquilo que te convence. Essa pessoa já te conhece bem. Então, quando volta, como sabe que você já perdoa aquilo, volta a fazer tudo aquilo que fazia antes. Afinal de contas, você perdoa, não perdoa? Você não perdoou? Você não perdoou? Por que que não perdoaria de novo? Por que que não perdoaria de novo, sendo que você perdoou? Mentiras, essa história. Pois é, escutei tudo isso, é um padrão. Cada chance é uma oportunidade de fazer pior. Exatamente, exatamente. Porque se você perdoa uma vez, você vai perdoar de novo. E é exatamente assim que funciona a mente dos manipuladores. Perdoa uma traição? Perdoa 2, perdoa 3, perdoa 10. Perdoou que você usou, né, que a pessoa lá usou o cartão, fez alguma coisa com o seu nome, vai fazer coisa muito pior. Perdoou porque não dormiu em casa, perdoou porque chegou muito tarde, vai começar a fazer tudo de novo. Afinal de contas, você já demonstrou que você perdoa tudo. E não tem problema nenhum em perdoar. O problema é você abrir a porta de novo. Você que é linda, virtuosa, você que é linda. A minha ex-narcisista falou que tratar e não adiantou. São pessoas que não tem como tratar, principalmente se tratando desse transtorno de personalidade que você mencionou aí. Por quê? Porque vão chegar lá na psicóloga, no psiquiatra, lá no terapeuta, o que vai falar? Mentiras. Vai falar que o cônjuge que é o errado, o cônjuge que é o culpado, vai jogar toda a culpa nas costas do cônjuge. Como é que a gente vai tratar uma pessoa assim? Fala a verdade. Exatamente, são mentiras. Então não caia nas mentiras dessa pessoa. Essa pessoa vai fazer de tudo para te ter de volta. Por quê? Porque você é um diamante. Você é uma pessoa muito rara. Você é preciosa, você é muito amada, você tem dentro de você algo que as pessoas não são todas as pessoas que possuem. Quantas vezes for necessário, eu vou falar isso para você, porque é a mais pura verdade. Nós ovelhas, nós pessoas empatas, nós que temos o Deus do céu como nosso Deus, como Criador, nós somos pessoas peculiares, diferentes, separadas. Nós temos, inclusive, uma missão. O que Pedro fala? Que nós temos um sacerdócio santo. Nós temos uma missão. Então a gente não veio aqui à toa. A gente não veio aqui só para contar os dias. E é exatamente o que essas pessoas fazem conosco quando nos encontram, quando nos relacionamos com os lobos. O que acontece? Você para. Você congela. Você não serve como você servia antes a Deus. E não estou falando aqui que de nenhuma religião específica. O que eu estou falando aqui é que você tem uma missão. E que quando você se relaciona com um lobo, isso fica congelado. Isso fica parado. Que bom, Eva! Seja bem-vinda, viu? Já convido a me seguir, porque aí você vai saber que eu estou fazendo a live toda quinta-feira, tá bom? Usa a religião como disfarce. O pior narc, né? Esse transtorno de personalidade que você mencionou aí, que mencionaram na live, o pior deles é o religioso. Por quê? Porque ele usa
versículos, usa passagens bíblicas para te aprisionar. Usa a própria palavra para não permitir que você saia. Um religioso, um lobo na pele de ovelha, nunca vai falar o que eu estou te falando aqui, que não existe aliança mais, que apesar de Deus odiar o divórcio, o repúdio, ele fez, ele praticou, porque foi necessário. Isso não é falado. E por que que não é falado? Porque são lobos em pele de ovelha. O que aconteceu? Eu estou estudando Daniel esse mês de janeiro. E o que os sátrapas, os presidentes babilônicos ali, né? Porque Belsazar deixa o poder, eles assassinam, né? Ou tiram do trono Belsazar para entrar Dario, né? Ele aposta ali do reino. O que acontece? Como que Daniel, que era um escravo, né, veio de Judá como escravo, como servo, como que ele se destacou e o tamanho da inveja daqueles outros líderes ali daquele reino, a inveja era tamanha. E aí o que acontecia? Eles queriam derrubar Daniel de qualquer jeito. O lobo quer te derrubar de qualquer jeito. E se não encontrar nada errado em você, presta atenção no que eu estou falando aqui. E aí já eu vou entrar na terceira mentira e aí a gente encerra. Os sátrapas não encontraram nada errado em Daniel. Se eu encontrar o versículo, eu falo, tá, gente? Se eu encontrar, eu falo. Eles seguiam, para vocês terem ideia, presta atenção nisso, eles seguiam Daniel para saber se ele fazia alguma coisa errada. Daniel 6:5. Daniel 6:5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Presta atenção nisso. Eles não encontraram nada errado em Daniel. E aí, de repente, o lobo não encontrou nada para te acusar, porque você é fiel. Você é bondosa. Você é compassiva. Você é uma pessoa que demonstra bondade, ética. Você é genuína nas relações. Não estou falando que você é perfeita, mas o que eu estou falando é que você tem ética, coisa que essas pessoas não têm. E aí o que os presidentes lá, os 3 presidentes de Dario falaram? Falaram assim, olha, a gente vai ter que encontrar alguma coisa na lei de Daniel. Desculpa, na lei do Deus de Daniel, porque ele não faz nada errado. E é exatamente isso que os lobos em pele de ovelha fazem quando querem aprisionar alguém dentro de um relacionamento abusivo. Começam a falar dentro da lei que essa pessoa serve. E aí, o que fala? Deus odeia o divórcio. Você tem que demonstrar bondade, você tem que demonstrar que você é boa no seu casamento porque você vai mudar essa pessoa. Eles não falam isso? Não tem uns versículos que a pessoa separa justamente para te convencer disso? E aí você fica aprisionada nisso. Qual outra mentira que eles contam? Você não pode casar de novo. Não tem? Não tem? Esse boato que as pessoas falam? As pessoas parecem que tiram Deuteronômio 24 da Bíblia, tiram e começam a inventar coisas para te aprisionar, para não permitir que você reaja, que você siga. E isso é escravidão. Salomão já falava disso. Salomão já falava em Eclesiastes 7:26 isso. Dá uma olhada lá em Eclesiastes. Por nada, minha amada, por nada. Você é muito amada por Deus, viu? Vamos ter a terceira mentira para a gente acabar? Então, a primeira mentira que você contou é que essa pessoa vai mudar.
Fala que foi exatamente o que eu falei, Rosa, exatamente o que eu falei. Falam que você não pode casar mais. Sendo que lá em Deuteronômio 24 fala sobre a mulher repudiada. Fala que ela se casou com uma outra pessoa, que ela tinha autorização, que ela poderia. Por quê? Porque ela tinha a carta de divórcio. E foi justamente por isso que Deus estipulou a carta de divórcio. Porque os homens estavam largando as suas mulheres, indo embora com outras, e elas ficavam desamparadas, e essas, sim, não podiam casar de novo, porque elas ainda tinham o compromisso na terra com esses maridos. Mas aí Deus deu a carta de divórcio para que essas mulheres fossem, a priori seriam mulheres, né? Mas obviamente que eles são a ambas as partes, elas seriam livres, porque elas foram repudiadas. Esses homens a deixavam lá, sem suprimentos, sem apoio, sem a presença, e aí ficavam várias mulheres ali, viúvas de maridos vivos. Sim, o perdão 70 vezes 7 contam esse versículo justamente para a pessoa ficar aprisionada, não é? Fica aprisionada. Escolha paz, @gmail.com, para falar comigo, tá bom? Escolha paz, @gmail.com. Lilia, por que você não dá o seu zap? Eu dou, só que muitas pessoas ficam constrangidas ou com medo que eu mande alguma mensagem, ou de repente, né, o parceiro, a parceira olha o telefone. Então, o que eu fiz? Eu criei esse e-mail porque aí fica algo mais privativo, né? Fica algo mais que só você vai abrir, né? Que não vai ter acesso a outras pessoas. Por isso que eu criei esse e-mail, tá bom? escolhapaz@gmail.com, tá? Mas tem meu zap, quem quiser, me manda mensagem aqui na setinha amarela que eu posso também. Inclusive, a gente tem um grupo também. Eu achei que Deus não era a favor. Agora penso diferente com a explicação da Lilian. Fico muito contente dele. Não é minha a explicação, é o próprio Espírito Santo falando no seu coração. Porque quem convence, quem abre o entendimento é Deus, é o Espírito Santo. Eu sou apenas uma veia, ele só está me usando para te falar. Mas a verdade, ela vem dos céus. Afinal de contas, a verdade, ela nos liberta. E foi para sermos livres que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ninguém nasceu para ser escravo de ninguém, de nenhum tipo de relação, de nenhum tipo de pessoa, de nenhum tipo de ambiente. Nós somos livres. E se você não é livre para seguir o seu propósito, se você não é livre para ser quem você é, se você não é livre para expressar aquilo que está dentro do seu coração, talvez você esteja vivendo ao lado ou em alguma ambiência que está sendo uma prisão. Vamos lá, gente, para a gente finalizar? Primeira mentira, ele vai mudar. Segunda mentira, não é tão ruim assim. Tem gente que acha isso. Ah, nem é tão ruim assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Nem percebem que estão se perdendo. Terceira mentira. Qual que é a terceira, gente? Vamos lá. Eu consigo lidar. E aí a gente volta naquela questão do Salvador. Eu consigo lidar com essa pessoa. Eu consigo dominar essa pessoa. Eu consigo aguentar as coisas que essa pessoa faz. Posso falar uma coisa? A salvação, ela é individual. Assim como o compromisso com as suas ações. Quando você diz que você dá conta do que o que a outra pessoa está fazendo de errado, você está assumindo, assim como um pai assume os erros de um filho, o que essa pessoa está fazendo de errado. Você não está conseguindo lidar com essa pessoa. O que você está fazendo é tolerar o que essa pessoa faz. E aí eu te pergunto, e a gente já parte para o encerramento da live. Até quando? Até quando? O que precisa quebrar dentro de você para você falar basta, chega, eu não quero mais? O que está faltando?
Eu já te falei tudo. O que está faltando para você tomar a decisão? Lembrando que a decisão não é pegar sua mala e ir embora, não é isso. Mesmo porque muitas das vezes você nem precisa sair. Quem vai sair é a pessoa. E aí você precisa procurar por ajuda jurídica para você procurar saber como que se faz essa questão. Principalmente se você tem filhos menores. Mas aí é uma questão jurídica, você vai procurar um advogado. O que eu estou falando aqui é, qual é o seu limite? O que está faltando quebrar dentro de você? Ou então, o que falta acontecer para cair a venda dos seus olhos, igual a Amadinha falou aqui, que parece que cai um tampão dos olhos? Tocarem nos seus filhos? Tocarem em você? O que está faltando? Não sei. Escolha paz. Se você está guerreando, se você está brigando, se você está pedindo, vai ficar gravada, Ana, lá no vermelhinho, tá bom? A Deia tá falando que já está vendo casa. Fica firme, você vai conseguir. Você vai conseguir. Ela vai ficar gravada, tá bom? Lá no vermelhinho. Amanhã sobe lá pro vermelhinho. Assiste lá, tá bom? Assiste lá. Ela vai chamar três mentiras que você está se contando. O que tá faltando quebrar, gente, dentro de você? Qual é a cadeia, qual é a corrente que está te aprisionando aí dentro? Em alguém que já falou que não tem mais compromisso com você. Pode também, pode mandar assuntos que você quer que discute na live, pode sim. Pode mandar no e-mail, tá bom? escolhapaz@gmail.com. Qual que é o seu limite? Falta de autoestima, amor próprio. Antes da gente finalizar, já que ela tocou no assunto de autoestima, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vai vir te resgatar. Se você está aguardando um cavalo branco alado, se você está aguardando alguém bater no seu portão, pegar na sua mão e te levar, não vai acontecer. Ideia, isso é muito comum, mostrando que não sou suficiente. Muito comum em pessoas que têm transtorno de personalidade, tá? Nunca vai ser suficiente para a pessoa. Isso é muito comum, tá bom? Isso não tem cura. Isso não tem cura. São pessoas que possuem um vazio muito grande dentro delas. E ficam tentando preencher o vazio com as outras pessoas, pegando suprimentos de outras pessoas. Que bom, que bom. Para você não perder nenhuma live, é só seguir aqui. Ó, só clicar aqui na minha foto. Todas as quintas-feiras eu estou aqui, tá bom? Saúde mental muito séria. Se não sair, você adoece. Exatamente. E são pessoas, e muitas das vezes você não se deu conta ainda. Se você não se deu conta ainda, o seu bem mais precioso está aqui. É o seu emocional, é a sua mente, é aquilo que está dentro de você. E você acredita que você está tentando salvar alguém e, na verdade, o que está acontecendo? Aquilo está te destruindo. Aquilo está te destruindo. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai vir pegar na sua mão se você não tomar uma decisão. Me sigam, comentem lá nos vídeos, fala, eu vim da live, comenta lá que eu dou um coraçãozinho, tá bom? E se você quer ver a gravação, é só ir lá no vermelhinho, tá bom? Lá eu tenho a gravação de todas as live therapies, que são as lives que eu faço aqui nesse aplicativo. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha afrontado tanto, né? Quem tá aqui presente. E o intuito realmente é de realmente te provocar. Mexer alguma coisa dentro de você. Tudo que eu falo é o meu nome, Lilian Ryoki. É o meu nome, o canal do YouTube. Tá bom? É o meu nome. Se
você não decidir, não tem ninguém que vai fazer isso por você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. escolhapaz@gmail.com. Conhecimento liberta. Amo vocês, tá bom? Tchau, tchau.